prazer, eu me chamo Gerson, né? E eu vou estar lendo aqui uma profecia, né? Em que eu vou mostrar aqui quem fala para Daniel, o profeta Daniel, né? A respeito de reis que viriam, né? Reis que viriam no futuro. Então, deixa eu mostrar aqui, só que eu vou cortar o vídeo. Eu aconselho que você leia, né? Isso aqui eu tô lendo Daniel 11, mas se você ver no contexto, pede para ler até antes. O contexto pede para ler até antes. Se você for ler só 11, você já vai começar sem entender alguma coisa. Mas eu vou ler a parte que mais interessa para o vídeo não ficar tão extenso. Então, para entender quem fala com Daniel, eu vou ler aqui no 10:18. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Então esse semelhante a um homem é quem é quem fala com Daniel, né? Vou ler essa parte aqui, o 1, só para entender melhor o contexto. Esse lá falando, mas eu no primeiro ano de Dario o Medo me levantei para o fortalecer e animar. O fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade, né? Aí ele começa a falar: eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Então, desde já eu começo dizendo assim, dando uma dica para a leitura. Não leve as coisas muito no literal. Por exemplo, Pérsia, não leve muito no literal que é na Pérsia, né? Talvez isso vai te ajudar a entender melhor, né? Quem sabe você vai concordar comigo ao longo da leitura. Por exemplo, quando fala Rei do Sul, não levar muito no literal, que é no sul. Até porque a Terra, por exemplo, ela tem um sul magnético que é diferente do sul geográfico, entendeu? Então, se você pega a sua bússola, ela não está apontando para o sul magnético real. Ela está apontando para o sul que geograficamente é o sul, mas que, pegando o magnetismo da Terra, é na realidade o norte magnético da Terra. Então, mas não só por isso, mas eu aconselho a não se levar as coisas no literal assim, mas pegar mais as similaridades com a realidade, do que você conhece da história, do presente e do que parece que está por vir, né? Então, no caso, tá falando aí, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. Não estou mostrando, mas eu estou lendo. Enfim, você pode ler isso tudo na sua Bíblia, né? Mas eu vou pular já para a parte que mais importa. 27, 11 e 27. Também esses 2 reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No tempo determinado, se tornará a avançar contra o sul. Mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. E tendo voltado,
atenderá aos que tiverem desamparado a Santa Aliança. Dele sairão. Então, Santa Aliança parece ser algo que tem a ver com a nossa vida com Deus. Pelo menos eu interpreto assim, que para mim parece ser. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo abominação desoladora. Né? Então, se a gente for pensar numa pessoa desolada, dá a entender que é uma pessoa desamparada, né? Tipo assim. Penso eu que tem essa similaridade. Deles sairão forças que profanarão o santuário. Né? O santuário hoje em dia o santuário pode ser considerado o corpo também, né? Você não concorda? Pela palavra de Deus, que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, será que esse santuário está se referindo ao corpo? Né? E a fortaleza nossa? Eu não sei aqui que está falando que o santuário é a fortaleza nossa, ou o santuário e a fortaleza nossa. Né? Mas o que seria essa fortaleza nossa? Aí eu vou ler de novo. Deles sairão forças que profanarão o santuário, né? A fortaleza nossa, né? A fortaleza nossa, ou o santuário, a fortaleza nossa, né? Como se o santuário fosse a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário. A palavra diz para a gente apresentar os nossos corpos como sacrifício, né? Vivo, santo e agradável a Deus, né? Como sacrifício vivo, santo, eu não lembro exatamente como está escrito, né? Mas tipo assim, apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Será que esse sacrifício diário tem a ver com o nosso sacrifício, tipo assim, de vida para Deus, né? Eu não lembro exatamente como está escrito esse versículo de apresentar os nossos corpos. Cadê? Então, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre... e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão, para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Né? Então, por hoje eu vou terminar aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. Talvez eu continue, mas você pode ler isso na sua Bíblia, né? Se você quiser entender melhor. Se tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários. Deus abençoe a todos.